Olá a todos, estamos de volta para mais um programa da quarta temporada do Conexão Carreira e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o direito previdenciário. Bem, para isso eu não estou aqui sozinho, eu estou com a Bárbara Nésio, ela é professora, advogada, também estou aqui com o Douglas Santos, ele é advogado, coordenador do curso de Direito e ambos são membros da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Ou seja, a gente tem muito assunto aqui para poder falar sobre o direito previdenciário com os dois. Então, sejam bem-vindos, Bárbara, Douglasson, né? Aqui é o Conexão Carreira, é um prazer estar recebendo vocês aqui no nosso programa. Lucas, professor Lucas, é um prazer, né? O prazer é todo meu. Foi uma honra receber esse convite pelo professor Douglasson. Fico muito honrada, né? Ser aqui não só como advogada, falar um pouquinho do que eu faço, mas também falar como ex-aluna da Arnaldo, uma escola onde eu tenho um grande carinho, né? Fui aluna da Arnaldo no período de 2010 a 2015, e foi o meu primeiro contato com o direito, né? Foi ali nos corredores e dentro dos núcleos de prática jurídica, foi ali o meu primeiro contato. Então eu tenho uma gratidão muito grande, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço também o convite, professor Lucas, acompanho o Conexão já há bastante tempo. Uma honra estar aqui também ao lado da minha colega de trabalho, a Bárbara. Acho que é uma oportunidade ímpar da gente explicar um pouquinho como é que funciona o direito previdenciário, hoje em alta, né? Hoje é muito discutido, é muito evidenciado o direito previdenciário, mas nem todo mundo sabe realmente quais são as necessidades, as características, quais são os pontos realmente necessários para você se decidir, né, e atuar no direito previdenciário. Então a gente está com uma ótima oportunidade aqui para a gente começar a tirar um pouquinho dessas dúvidas e trocar um bate-papo mesmo sobre as características, as demandas, os pontos positivos, Nós né, aquilo vamos que a sim. gente enfrenta aqui na nossa demanda. Nós vamos sim. Então, pessoal, antes da gente começar, né, essa nossa conversa, para quem está acompanhando a gente, né, abriu aqui, viu o nosso programa, quem é a Bárbara, quem é o Hum. Douglas? Bem, a Bárbara é uma advogada, né, professora. Hoje eu estou como coordenadora de um curso que chama Auxiliar Jurídico, pelo SEMAS. SEMAS é uma ONG que fica na região do Barreiro, ali no bairro Bom Sucesso, onde nós damos assistência a jovens e adultos, né, e exclusivamente no curso Auxiliar Jurídico, propiciando ali a pessoa o primeiro contato, né, com esse universo jurídico, atraindo mais profissionais para o ambiente do direito. Também atuo, né, dentro do direito como advogada, com direito administrativo e previdenciário. Especificamente, eu falo que eu sou advogada trabalhista do servidor público. Então, atuo ali desde o início mesmo, né, desde o ingresso através do concurso até a sua aposentadoria. E foi assim, né, já por conta das mudanças legislativas, que eu fui atraída para o universo previdenciário, porque cada dia mais o regime próprio tem se aproximado do regime geral. Então foi através disso que eu fui me embrenhando e me apaixonando ainda mais, com o direito previdenciário, justamente por essa questão que a gente estava falando bem no inicinho aqui antes, dessa questão social, né. É uma contrapartida, porque eu acho que enquanto profissional e cidadã, essa contrapartida que eu tenho com a sociedade, né, através das SEMAS, eu tenho essa oportunidade, mas também através da minha atividade, né, a minha atividade funcional, que eu consigo propiciar para muitas pessoas que às vezes estão em situação de vulnerabilidade, até mesmo vulnerabilidade social, situações de rua, e a gente consegue trazer dignidade e ao conquistar direito, né, a gente não é favor, é direito que eles alcançaram e por uma ausência de informação não conseguiram alcançar. Então, para mim é muito grande, muita satisfação muito grande por fazer isto. Também sou delegada de prerrogativas, então né, até dentro da Comissão de Direito Previdenciário, estou como diretora de prerrogativas, onde inclusive lá no nossa bio, quem estiver nos ouvindo, né, e tiver uma situação, pode ir lá na bio da nossa comissão, fazer as suas denúncias, que a gente faz esses acompanhamentos. Porque, não sei, né, se os colegas sabem, mas as demandas previdenciárias, né, os advogados, é a segunda maior violação de prerrogativas que nós temos no nosso estado. E se a gente conversa com outros colegas também de outros estados, também tem a mesma situação.
ainda frente ao INSS, principalmente, né, nas demandas administrativas, a gente tem uma violação muito grande. Então foi necessário a gente criar esse diálogo mais íntimo com o INSS e estar acompanhando melhor os nossos colegas advogados previdenciaristas para que eles consigam trabalhar. Isso aí. O Douglas. Eh, eu sempre me coloco primeiro como professor, né, então eu sou professor já há 22 anos, né, 22 anos, sou mestre em Direito Internacional, mestrado em 2004 e desde 2004 até hoje eu continuo exercendo a profissão, né, nobre da docência. E já também há mais ou menos uns 10 anos que eu trabalho com a área do direito previdenciário. Atualmente eu coordeno, né, o curso de direito, do Uniarnaldo, né, então eu tento realmente me dividir nessas 2 partes. E eu, leciono a disciplina de prática previdenciária, né, que já é realmente um diferencial, a Bárbara mencionou aqui, né, as informações que são necessárias para você realmente ser um bom previdenciarista e as instituições de ensino têm esse papel, eles têm essa responsabilidade de não apenas, mostrar para o aluno, para o futuro advogado, né, quais são as normas, quais são as leis. Advocacia vai muito além, né, de você saber realmente qual conjunto de normas, a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui se necessário, mas é muito além, né, tem que entender realmente como é que funciona essa prática, como é que funciona essa vida do advogado previdenciarista. E eu já há bastante tempo eu tenho essa disciplina de prática previdenciária, e é um diferencial aqui do Uniarnaldo, que eu realmente já trabalhei em outros lugares, conheço todas as instituições, eu não conheço nenhuma instituição, Lucas, que tenha, prática previdenciária, Sim. e prática previdenciária real, né. Então nós atendemos, os nossos clientes, nós abrimos processos administrativos, nós peticionamos judicialmente, então o aluno, ele realmente, em relação à prática previdenciária, ele vivencia aquilo que realmente é necessário. Desde o momento que ele tem que atender o cliente, e aí, você tem que ter toda essa capacidade, porque como a Bárbara mencionou, diferentemente de outras áreas, eu acho que é um ponto que a gente tem que destacar do exercício da prática previdenciária, é que quando você, trabalha, por exemplo, com direito penal, eu não lembro em que situação alguém da minha família necessitou de algum apoio no direito penal, no direito tributário, mas o direito previdenciário, ele está no Todos, seu dia a dia, né, você não tem uma família que não tem alguém uma hora ou outra, prestes a todo mundo vai aposentar ou precisar. que tem um auxílio, então acaba que para o aluno, né, ele consegue realmente visualizar de que forma que ele pode atuar. Então, atuando como professor dessa disciplina, é que eu comecei realmente a entender a necessidade de fortalecer realmente essa prática previdenciária, que hoje é realmente esse diferencial. E o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar com o aluno é a necessidade de ter essa empatia. Porque diferentemente de outras áreas, como a Bárbara, eh, mencionou de forma, correta, existe um caráter humano que é indissociável da prática previdenciária. Aliás, eu até queria já então já vou aproveitar, né, emendar aqui e trazer uma pergunta para vocês, que é justamente sobre a formação do profissional que quer atuar dentro dessa área previdenciária, né, para além do conhecimento técnico que a gente tem na graduação em direito, se esse profissional precisa ter, né, justamente alguma habilidade, competência para além desse conhecimento técnico. É, ah, até completando o que o professor Alberto falou, eu fui da primeira turma de direito previdenciário da Arnaldo, então, Arnaldo eu acho que é pioneira quando se fala no ambiente previdenciário, que eu fui a primeira turma, não tinha, né, então também nós fomos, como é que fala? Quando a gen eh Protestados. exatamente. E depois disso, né, hoje em dia, não só descobriu-se que porque o advogado previdenciarista, ele não tem só que saber o direito material, Uhum. ele tem que saber fazer cálculo, ele tem que entender as nomenclaturas do INSS, a gente destrincha o nosso trabalho em uma parte administrativa e outra judicial. E essa, professor, é uma questão até muito delicada, porque muitos colegas, às vezes, atuam mal dentro do ambiente administrativo,
por não conhecer as normativas administrativas. A gente estava falando antes de nós entrarmos, dessa questão, da quantidade de legislação espaçada que nós Sim. temos. Diferentemente do Código de Processo Civil, né, que está tudo ali muito desenhado e se você esquece, você vai lá, você tem um livro que você consegue achar todas as respostas. No direito previdenciário isso não existe. Vocês trabalham com a estrutura da administração Se me pública, né? permite, E muito dinâmica. Ela tá acontecendo o tempo todo. Eu estava conversando, troca o gestor, né, o gestor Trocam as público, normativas. trocam as normativas, então a gente tem regimento interno do próprio INSS, a gente tem legislação, tem decreto, então além da questão jurídica, o direito previdenciário, ele está muito ligado a uma ideia de política pública. Então, exato. querendo ou não, o direcionamento das normas previdenciárias, elas, em algumas delas, elas vão no sabor realmente da política pública, né. Então, eu como eu leciono também para o primeiro período, eu sempre falo uma coisa com os alunos, que a primeira tarefa de um aluno é começar a identificar quais as qualidades que ele tem, e a partir dessas qualidades, qual área do direito se adequa a essas questões. Porque nós somos limitados em alguns pontos. Isso não significa um demérito, mas simplesmente que você tem que entender, né, Conhecer, né? qual é o seu ponto forte, né? Quem atua no direito previdenciário é alguém que tem que ter como habilidade uma noção técnica muito grande. Se você, vai conversar com alguém que tem todo um direcionamento para o direito penal, são outras características que esse profissional Sim. tem que exercer. Direito de família é O outro. direito de família, agora o advogado previdenciarista, ele trabalha exatamente de uma forma muito técnica, né, como se você fosse um braço, tá, de um universo administrativo que é o INSS. Se você não se incorporar a esse braço do INSS, você não consegue desenvolver. Então, muito mais do que esse conhecimento jurídico próprio, são habilidades que o aluno e o futuro advogado tem que saber se ele realmente tem, tá? E a importância que a gente tem que dar a isso é para você não chegar lá depois e falar o seguinte: olha, realmente não deu certo. Não deu certo por quê? Porque é uma demanda do direito previdenciário, né? Troca realmente legislação o tempo inteiro, então demanda esse conhecimento, né? É um ponto realmente, é um complicador que o direito previdenciário tem, sem dúvida nenhuma, né? Você tem dentro dele alguns ramos que são muito distintos, né? Então acaba que você não pode ser nem mesmo um generalista no direito previdenciário hoje em dia, né? Mas ele tem uma contrapartida que eu acho importante a gente falar, Lucas, que é um baixo custo, principalmente para um recém-formado, né. Hoje você tem uma boa parte de todas as demandas, do direito previdenciário, não exigem realmente o acompanhamento de um advogado, mas que quase que a totalidade são pedidos que são indeferidos, né. Então, vários processos, né, eles poderiam ser, ingressados sem mesmo precisar do advogado. Só que a falta de pessoal do INSS, a estrutura, a burocracia exagerada, faz com que, mesmo você tendo direitos, eles são negados. Então abre realmente uma demanda muito alta. E quando a gente traz essa demanda alta para o ambiente que a gente vive, de exposição, de informações, de Instagram, então é literalmente você coloca a uma área do direito muito em evidência, principalmente em função de tudo isso que a gente escuta no jornal. Então, o aluno hoje que sai da faculdade, ele já sabe que existe uma área do direito, tá, realmente com um potencial muito grande em função do número de clientes que você tem. Tá? Então você tem hoje uma estratégia de marketing distinta que é própria do direito previdenciário e que também é um ponto, às vezes até negativo, porque é muito agressivo, né? Talvez o direito previdenciário é o que mais você tem publicidade muito mercantil, de muita promessa, né? E aí, Que até chega a ferir, né, algumas e situações, o próprio código de o ética código também. de ética e vai ferir também até a questão moral, porque você vai enganar alguém que está precisando daquele benefício. Então você tem no direito previdenciário uma balança que realmente você tem que ver se você consegue equilibrar. Para o recém-formado, é realmente uma forma de baixo custo de você começar. Quando eu falo baixo custo, porque você com o computador e o sistema, do INSS, né, as plataformas, Entendeu? você consegue atuar.
Uhum. né? Lógico, né, gente, que a gente precisa de investimento, de capacitação, Mas para aquela pessoa que está que vai iniciando, que começar. está formando, Você, né, é, agora. é uma área da advocacia própria para você trabalhar, né, quem quer o seu escritório totalmente virtualizado. Por quê? Porque você não tem, geralmente, audiências. Raramente você vai ter alguma audiência, né? Você vai, geralmente você utiliza a Justiça Federal e já tem toda uma estrutura muito desenhada para as ações que são do direito previdenciário. Então, literalmente, é muito próprio a atuação no direito previdenciário. E para quem é recém-formado, vale a pena realmente você, pelo menos, entender um pouquinho do funcionamento. Eu sempre falo isso, né? Hum. Ainda que seja para você ticar, esse aqui não. Mas literalmente não prestar atenção ou passar despercebido, eu acho que realmente é um erro, principalmente para quando você está em início de carreira. Talvez seja a advocacia mais baixo custo que você tem para você iniciar. Certo? E aí, dentro da sua capacidade, da sua competência, lógico, aí você vai galgando, vai abrir seu escritório, mas nada impede de você realmente começar assim que você formar com o seu notebook, com as suas plataformas, entrando dentro do sistema, já começar a atuar. E Lucas, eu acho que uma forma também de nós, desse jovem advogado, acompanhar são através das jurisprudências, né. É. Hoje a gente tem aí 6 tribunais, né, federais, que é onde tramitam as nossas ações previdenciárias, e hoje a gente tem também com muito mais acessibilidade as demandas administrativas e a parte recursal, É. né. Do direito da parte administrativa Uhum. do INSS. E é uma forma, se porque tem determinadas demandas que realmente a gente tem que partir para o judiciário, mas quando o advogado reconhece bem a estrutura do INSS, a importância de conhecer principalmente a IN 128, e ele consegue ali fazer o seu pedido de forma muito clara, ele consegue apresentar coisa simples, por exemplo, E o evitar a judicialização. exatamente, e um pedido, uma licença maternidade, né, um pedido mais simples, que não precisa tanto de material probatório, porque quando a gente fala de material probatório, aí sim, normalmente a gente Aham. tem uma dificuldade Uhum. No na parte processo isso, no processo administrativo. administrativo, mas a gente consegue então, para esse jovem advogado, uma previsibilidade, começa a ter consegue enxergar uma recorrência. Uhum. Né, o que a gente não consegue fazer no judiciário, porque ainda, seja pelo que a gente, né, tá sobre a óbice do CPC, prazos em dias úteis, fazenda pública, prazo em dobro, apesar disso tudo, então são processos judiciais que demoram um pouco mais, contudo são pagos em RPV e precatório, ou seja, né, que nós que advogamos contra o erário, a gente tem uma segurança do recebimento, Uhum. né. E quando a gente está falando no viés administrativo, s a enxergando esses cenários, né, Vencendo a estrutura, essas né. ações que a gente pode pleitear e ter sucesso pela via administrativa, esse advogado começa a ter uma recorrência, né, ele consegue ter uma previsibilidade do quanto ganhar no mês a mês ali para sustentar e para fazer crescer o seu próprio Porque ele já escritório. sabe mais ou menos, ele conhece a estrutura, sabe mais ou menos quanto tempo que vai durar aquilo ali para ser analisado, para ser verificado, para ter a decisão, né, sobre aquele assunto, e daí ele consegue ter uma maior previsibilidade Exato, dentro. porque é muito E esse ruim é você outro sair. e esse é outro ponto, nós começamos a falar da questão dos honorários, que é de muito interesse para quem está nos ouvindo. Se você faz uma comparação também do início de uma ação, ainda que seja judicial, até o término, né, dessa ação e o recebimento, que não adianta terminar e ficar 1 ano e meio para receber, Uhum. né, entre o término, uma sentença e realmente você ter ali o RPV, o precatório para você receber, se você faz um comparativo com o direito previdenciário, com os demais, ramos do direito, o prazo é muito menor. É uma área do direito, que Que tem você uma urgência, né, tem, e você não tem, não é uma área do direito que se destaca pelo valor dos honorários, né, então o que você tem realmente é uma demanda. uma quantidade. Isso, é uma demanda alta, tá, então você não trabalha no direito previdenciário e 3 ações vão resolver ali o seu início de carreira, mas é algo que te consolida enquanto advogado, porque é recorrente, né, então é isso que Sempre vai ter demanda. sempre vai ter, e é isso que aquele advogado ou quem está prestes a formar tem que ter essa atenção. É algo que tem um prazo menor, realmente, para você receber,
e é algo que é recorrente. Então você fazendo um bom trabalho, né, você começa porque, ninguém só vai ter um auxílio-doença, você vai ter que terminar o auxílio-doença, eventualmente você vai pedir uma aposentadoria. Né, então são, situações em que você trabalha em bloco, né. Eu faço muito planejamento previdenciário, então uma das minhas áreas de atuações é fazer o planejamento, independentemente se a pessoa tem ou não direito, você faz uma estimativa de quando a pessoa vai aposentar, não só de quando, porque você tem um simulador do INSS que é falho, mas te dá uma ideia, mas de como corrigir, como contribuir daqui até lá. E o que eu mais me deparo são pessoas que contribuem muito errado e a mais. Às vezes a pessoa não tem sequer que contribuir, é contribuir uma vez por ano, porque já não faz diferença no valor final que ela vai receber. Então um outro produto do direito previdenciário, e aí realmente é um produto, é você realmente fazer planejamento previdenciário, É né. consultoria, né. Isso, é uma consultoria, isso, é uma consultoria, tá, e que a gente fala no meu planejamento, eu já começo lá falando que é uma ideia de passado, presente e futuro, tá. Então você tem essa ideia futura de aposentadoria, de valor gasto, a gente trabalha com um termo que chama ROI, que é retorno do investimento. Então não basta você imaginar qual é o valor da sua aposentadoria, você tem que calcular quanto que você gasta para aposentar daqui a 6 anos. E como você falou, se a pessoa também está contribuindo corretamente dentro desse Isso ou não, tempo, né. você tem que corrigir todo o passado dela, né, então você entrar com seu pedido de aposentadoria sem ter feito toda uma organização documental, você vai atrasar a sua aposentadoria. Então além, né, das ações em si, o planejamento também, para quem tem, né, interesse, é uma forma, primeiro, de você fazer clientes, Uhum. né, então você começa a fazer uma cartela de cliente, ainda que você identifique que aquela pessoa que você fez o planejamento vai aposentar só em 2029, então o que que a gente faz? Hoje o marketing está aí para isso, você já coloca na sua agenda, no dia 29 de março ela vai receber feliz aniversário. É bem E a gente vai retomar realmente, olha, lembrando que daqui a 6 meses, Hum. tá, então tem mecanismos para você realmente fazer com que esse atendimento, do planejamento previdenciário, que é um dos produtos mais, fáceis, de você realmente começar a ser conhecido. Porque é isso que precisa o advogado, né, o que ele quer realmente é, ah, ainda que a gente saiba que hoje em dia tem toda aquela questão do marketing, não pode ser simplesmente orgânico, mas quando você é recém-formado, na maioria das vezes, é esse o marketing que vai te dar realmente os primeiros Uhum. passos, tá. E esse é um ponto que eu acho positivo dessa área. Você consegue fazer esse marketing, você consegue fazer Consulta, né. essa consulta, né, baseado nos atendimentos que você começa a fazer. Então você começa a colocar ali um tijolinho de cada vez e vai colher isso talvez um pouquinho mais para frente. Hum. E essa questão, né, só complementando essa que a gente falou de marketing, né, e como fazer, né, se a pessoa precisa de algo a mais, além do que a faculdade ensina, e lógico que sim, mas e marketing, tráfego pago, que hoje muitos advogados utilizam, né, esse meio, mas ainda acho que o bom trabalho é o melhor marketing, né. O professor falou da questão do planejamento, se você faz um bom planejamento, se você atende o seu cliente, se você realmente identifica, se você porque às vezes, ele não vai aposentar agora, mas você consegue identificar questões no CNIS que precisam ser, corrigidas ali, antecipar isso para que ele não vá fazer isso, né, ele já quer aposentar, então, não, ó, eu vi lá, mas eu vou fazer para você aqui agora. Fidelizar esse cliente, né, e fazer um bom trabalho, porque não adianta nada você fazer um marketing na mídia, nas plataformas, muito lindo, se na hora que você vai atender o seu cliente, você não consegue fazer essa entrega. Então, a necessidade de continuar se aperfeiçoando, de continuar estudando, de acompanhar realmente esse cliente, o cliente previdenciário, como bem o professor falou, ele quer ser acompanhado, ele quer ser atendido no auxílio, né, no primeiro no benefício ali, depois no momento da aposentadoria, se a filha dele vai entrar em licença maternidade, ele vai lembrar de você, e a gente pode falar isso porque a gente tem acontecido isso na nossa vida prática, né, eu tenho hoje eu ainda não utilizo o tráfego pago, então, mas eu utilizo as minhas mídias sociais, mas ainda assim, a minha maior quantidade, os meus clientes, a maioria deles vem do boca a boca. Mas esse boca a boca é isso, é para manter esse boca a boca efetivo, é fazendo um bom trabalho.
Bárbara, você comentou aí sobre a questão do cliente, que ele quer ser acompanhado, né, e em um outro momento também, o Douglas falou da questão da urgência, né, dentro da área do direito previdenciário. Eh, você acredita que vocês, né, acreditam que o profissional que vai atuar nessa área, ele precisa ter, uma sensibilidade com relação à questão social, maior do que os outros profissionais que atuam na área do direito, né, porque a gente está falando de pessoas que estão nessa situação, ou geralmente quem procura um advogado dentro da área de direito previdenciário, em regra, né, tudo bem que a gente pode criar essa cultura de prevenção, né, com relação Uhum. à sua aposentadoria, mas ultimamente eu acredito que a grande maioria já é naquela situação ali, que está precisando de um benefício, que está já aposentando e está tendo todas essas demandas, esses problemas. Você acredita que devido a essas urgências, devido a esse momento, né, que podemos dizer um momento crítico que a pessoa passa na sua vida, o perfil do profissional também tem que ter um diferencial quanto a isso? Eu acho que sim, Lucas. E aí é interessante a gente fazer uma diferenciação, que é esse cuidado do advogado, ele é necessário independentemente da condição financeira do seu cliente, porque o momento que eles estão vivendo É um é muito momento parecido, crítico, né. independentemente se você precisa daquele, benefício só para ajudar na sua sobrevivência, ou se você precisa como simplesmente uma consolidação daquilo que você fez a vida inteira, né. Então quando a gente trabalha, quando a gente vai atender. Precisa de uma sensibilidade, né. Precisa, porque você lida com toda a expectativa que alguém carregou durante 35 anos, 38 anos da sua vida. Então é algo que é muito caro para aquela pessoa. Então é um cuidado que ele, independentemente se é em relação ao viés social, que ainda demanda ainda mais uma urgência e um tato melhor, mas independentemente disso, principalmente quando é aposentadoria, a aposentadoria, ela sela uma parte da vida da pessoa. Então a pessoa quando ela vai conversar realmente, ela senta lá e fala: Silêncio. "Agora eu acho que eu vou aposentar", é um ato que vai muito além do que o valor que ele vai começar a receber a partir do próximo mês, tá. Porque você tem que estar disposto a escutar, toda a estrutura de vida da pessoa, porque é isso que a aposentadoria significa. Ela vai muito além do que simplesmente, lógico que isso é importante demais, mas vai muito além, né, por quê? Porque ela fecha um ciclo, né, de pontos positivos, negativos, de gente que não está conseguindo, não aguenta mais e só está faltando aposentar para conseguir sair, de gente que está aposentando, mas com muito receio, né, se vai ou não realmente parar de trabalhar ou não. Então acaba que toda essa situação que é comum de você vivenciar, isso vai recair de certa Um forma profissional, no né. profissional. Então esse olhar tem que ser atento nesse sentido. Não é uma preocupação meramente social, ainda que ela é relevante. Mas a situação Pra além, né, para do além, social. e se você imagina um auxílio-doença, então você trabalha durante 20 anos, nunca afastei, estou aqui todo dia, agora pela primeira vez que eu preciso me afastar, você tem todo um arcabouço burocrático, muitas técnicas, muitos nomes, muitos documentos, que vão literalmente decidir se você vai ter direito ou se você não vai ter direito. Então aquela pessoa não tem como ela estar estável emocionalmente, tá Uhum. certo? Porque agora ela depende. Até então, ela que durante seus 20, 30 anos, ela que indiretamente vai sustentando os cofres do INSS, é ela que contribuiu para que todo mundo que teve seu benefício conseguiu gozar. Só que agora é a primeira vez que eu preciso. E literalmente, se você não tiver habilidade para entender realmente esse ponto, você torna, difícil a sua advocacia e, com consequente, também você torna difícil a vida daquela pessoa, Exatamente, eu acho que, a pessoa é uma contrapartida, né. né. Como o professor falou, a pessoa se doou, né, para a empresa, né, para o local onde ela trabalhou, contribuiu para o INSS durante a sua vida funcional inteira, e naquele momento que ela precisa, independente do benefício que ela está pleiteando, ela está buscando, ela é um direito, né, a gente não tá inventando, ela não está pedindo um favor. Ela realmente confiou no Estado, confiou no empregador, que fez os repasses todos bonitinhos ali, para que quando ela precisasse, independente do motivo, Ela ela puder. alcançasse, né. Então, como a gente não está pedindo favor e infelizmente nós estamos hoje vivendo uma sociedade adoecida, tá aí a NR1 para também, né, as alterações agora a partir do dia 26 de maio ela começa a ter aplicabilidade.
Então a gente está vivendo uma sociedade adoecida, que infelizmente o INSS está sendo mais demandado, né. Então a gente precisa ter, nós advogados que atuamos com esse, né, com as dor com esse tipo de dor, que a gente consiga fazer essa entrega com esse olhar mais humanizado, né, é o nosso direito social, é um direito social. Sim. E tem um ponto, Lu, que você me permite completar a fala aqui da Bárbara, que tem uma situação que tem atrapalhado muito o exercício da advocacia séria previdenciária, que são realmente esses vídeos, né, essas informações que são colocadas em rede social, que servem simplesmente para você tentar, em algum outro momento, conseguir um determinado cliente. Por que que eu falo isso? Porque o tempo inteiro a gente tem que ficar corrigindo. Ah, eu vi isso, fiquei sabendo que se você faz A e B, tem direito. E é o tempo inteiro a gente tem que falar que não, né, que essa informação foi feita só para tentar realmente captar o cliente para uma outra situação. Isso não tem nenhuma situação verídica nesse Ou sentido. seja, até as fake news aí E nessa são área. e são fake news mesmo, e são situações que são intencionais, são colocadas ali realmente para você captar o cliente em alguma outra situação. E isso gera essa sensação de insegurança, né, que gera essa própria instabilidade que a gente acabou de falar aqui agora. Hum. O que eu mais escuto, Lucas, é que a pessoa começa o seu planejamento e quer fazer o planejamento logo porque não confia que ele vai aposentar. E eu É. sempre falo: "Você vai aposentar". Existe toda uma estrutura, tá certo? As mudanças elas são Direitos adquiridos, né. direitos adquiridos, regras de transição que vai levar em consideração tudo que você fez aqui até agora, mas as pessoas sentam para conversar com a gente realmente como se o ano que vem É. já tivesse encerrado, e como se aquela conversa do YouTube, aquele vídeo que falou que se você trabalhar 1 ano, e se você fizer isso, você tem 50 anos, pode aposentar. E a gente tem que ficar realmente tirando dele realmente essa esperança que ele tinha, e vai gerando toda essa instabilidade que eu mencionei anteriormente. Então, por mais, né, que as redes sociais, os vídeos ajuda, né, para que o indivíduo, possa realmente exercer sua cidadania, ver quais são os seus direitos, mas são poucos É sérios. necessário cuidado, né, nessa edificação com relação a quem está seguindo, quem está falando, né. Olha, a gente podia seguir aqui falando, né, direito previdenciário não é a minha área de atuação, mas eu confesso para vocês que só o papo que a gente já teve aqui me despertou um interesse não só de eu pra criar um planejamento, né, com relação à minha aposentadoria, mas às vezes até de atuação nessa área aí, porque a gente nota a paixão, né, que vocês falam aí sobre, essa área. Só que eu queria, antes da gente encerrar, voltar um pouco na questão do nosso curso de direito, né, porque você, ex-aluno do nosso curso, e o Douglas, que é professor do curso de direito, coordenador do curso de direito. O que que vocês podem falar um pouco pra gente do nosso curso de direito, sobre o diferencial com relação ao nosso curso, para formação, né, de quem tem interesse de ser um aluno Arnaldo? Eu acho, para vocês me permitem falar primeiro, a questão, a gente, né, emendando o que a gente estava conversando aqui agora, que é essa questão de valores, né, que é muito mais além da técnica, né, essa questão dos valores. Então, eu tive a felicidade de encontrar uma instituição onde não me deu só o conhecimento técnico, né, me oportunizou realmente, ampliar a minha visão enquanto cidadã, despertar em mim esse interesse pelo direito, né, dentro dos viés dos direito, um direito social, e essa continuidade, né, tendo essa oportunidade. Na minha época ainda não tinha prática previdenciária, mas a gente teve a oportunidade, eu fui a primeira turma, olha como é que eu sou pioneira, eu fui a primeira turma também de arbitragem e conciliação. Olha, Então, a gente teve essa oportunidade de ter esse olhar mais humanizado dentro do ambiente né, jurídico, Formação. que vem muito com muita técnica, e ter essa oportunidade desse olhar humanizado. Lógico, além da bela técnica, né, eu sou muito grata aos meus professores, eu não vou nomear nenhuns aqui, uns ainda continuam dando aula, principalmente a professora Patrícia Rocha, o Fábio Nazar. Então, não vou falar os outros deles, porque eles estão presentes no nosso dia a dia com muito mais frequência, mas tem todos os outros os professores com quem eu tive contato, tenho lembranças dele com muito carinho e levo eles na atuação do meu dia a dia hoje, né, então eu só tenho gratidão pela faculdade, e, né, espero
estar com conta e sempre que eu tenho oportunidade, hoje a escola está muito mais aberta, É, né, para os ex-alunos e para a sim. comunidade como um todo, então eu tenho estado agora muito mais feliz e muito mais próxima da instituição, e muito mais feliz pelo convite do a próxima do professor e ter ele me convidado. Legal, a gente tem um projeto vinculado ao Centro de Estágio de Empregabilidade, onde a gente chama ex-alunos egressos para poder dar depoimento, para poder falar sobre a carreira, também já está convidado a Vai ser um participar prazer. do nosso Egresso em Destaque. E o Douglas deve falar um pouquinho do nosso curso. Vamos lá. Primeiramente agradecer também aqui a nossa ex-aluna, que já de forma brilhante falou dessa questão social que é tão cara para a gente, né, Lucas? Uhum. Acho que qualquer professor, qualquer aluno que entra no Arnaldo sabe, que a gente não abre mão, né? São os valores que a gente não abre mão, aquilo que a gente se esforça, né, que o aluno tenha não só essa questão técnica, mas esse compromisso mesmo de dedicar parte da sua vida profissional, não necessariamente trabalhando, mas pelo menos com essa consciência, né, de que nós temos esse papel na sociedade. Então essa questão, dos valores, muito bem dito aqui pela Bárbara. Mas eu acho que colocaria são 3 pontos que eu acho que a gente ainda consegue colocar aqui, Lucas. Primeiro é solidez, né, eu acho que é importante você formar com um nome sólido, né, então, A ah, instituição tem a instituição tradição. a instituição Arnaldo, ela já se apresenta por si só, ou seja, já traz toda essa bagagem de solidez, de confiança, né, e não só o seu cliente, mas uma empresa, qualquer pessoa que você vai lidar, você saindo da faculdade de Conhece. Arnaldo, já traz essa tradição. É um carro que vai na frente, é um abre-alas que qualquer profissional formado ali sabe que você tem já esse nome sólido para colocar. Então isso vale para qualquer área do direito. Para o direito previdenciário, puxando agora para finalizar esse nosso bate-papo, tem 2 situações que eu acho muito próprias da nossa instituição, do nosso curso, que eu desconheço realmente que qualquer outro curso tem, que é essa disciplina de prática previdenciária. Então, além de você ter uma disciplina, né, de direito material na grade curricular, você tem também uma outra disciplina no 9º período, ou seja, o aluno que está prestes a sair, que é uma disciplina de prática previdenciária real. Ali, Lucas, nós atendemos realmente as pessoas que são carentes, então existe toda uma estrutura administrativa que vai filtrar. Essas pessoas são atendidas pelos próprios alunos durante a aula. Então você não tem que se deslocar na parte da tarde, que às vezes é um dificultador para quem estuda, né. Um dos grandes problemas que a gente tem é que você não consegue fazer a prática, porque ela é realizada à tarde, você trabalha à tarde, aqui não. Então, junto com o professor, que é o professor responsável, você Hum. atende aquele cliente do lado do aluno. Então você faz realmente essa triagem de documentação, a entrevista, e numa próxima aula, só para Ali já dentro da grade, né, do próprio. isso. Então aí você vai realmente fazer qual é a demanda judicial. O que que eu tenho que fazer? É demanda judicial? É administrativo? Ah, já dá para pedir aposentadoria. Nós temos inclusive, Bárbara, software que se usa em escritórios de advocacia que nos facilita. Nós temos o ADV Box, nós estamos adquirindo prévios. São coisas que os advogados têm nos grandes escritórios de advocacia. E nós temos isso como uma forma de você ter uma ideia de letramento, uma ideia de empregabilidade, de empreendedorismo, né. Então você tem tudo isso e para a prática previdenciária isso é essencial. Então quem faz essa prática previdenciária e demonstra, identifica que ele tem interesse, ele já tem pelo menos uma ideia de como atuar. Lógico, nós somos alunos, a gente sabe, né, a instituição ela consegue te dar realmente uma estrutura. E aí você identificando que a sua área realmente que você quer atuar, já é o primeiro passo. Então a gente te coloca realmente como que isso é feito. E tem um terceiro ponto que eu acho importante, é que nós temos uma sala chamada sala coworking. Então nós temos lá no nosso NPJ uma sala que ela é disponibilizada para ex-alunos que são formados e Tem ainda nome até de uma ex-aluna, né, é, essa da né, instituição. nomeada, né, com o nome da Catarina, que é uma ex-aluna nossa, e esse ex-aluno que vai tentar aí a sua área, seja ela previdenciária ou não, mas quer atender ali seu primeiro cliente previdenciário, você tem uma sala exclusiva, tá, e a sala é equipada, é uma sala modelo, no formato de um escritório, né, você tem o seu próprio notebook lá para você atender, você pode utilizar, o nosso corpo administrativo. Então, além de toda essa bagagem técnica, bagagem jurídica, ainda tem essa possibilidade de você utilizar do nosso espaço coworking, tá certo? Para que você possa engrenar, dar ali os seus primeiros passos
E nós vamos fazer votos para depois você começar a voar voos mais altos. Mas esses primeiros passos, a gente realmente dá esse amparo que eu acho que é necessário. Muito Tá legal. certo. Lucas, só uma coisa, sabe como é que eu entrei na Arnaldo? Eu entrei, né, na universidade pelo ProUni e ganhei bolsa numa outra instituição. Só que eu não estava feliz naquela instituição, não gostei, e foi pesquisar uma outra instituição onde eu pudesse trocar. Minha época não podia levar a bolsa do ProUni, não podia Uhum. transitar com ela, mas o meu pai trabalhava em escola particular e pelo sindicato eu consegui uma bolsa, dei monitoria na Arnaldo do segundo ao 10º período, fui monitora na faculdade. E aí, mas quando eu estava procurando universidade, conversei com um tio que era advogado também, com algumas pessoas, e eu tive um primo que estudava na Arnaldo, o Yuri. Aí liguei pra ele e falei: "Oi Yuri, eu não sei o que, quero trocar, tô querendo trocar pra Arnaldo". "Não vai pra lá não". "Mas por quê?". "Não, lá cobra demais". E na minha época, todas as instituições de ensino, a pontuação eram 60 e na Arnaldo era 70. E eu falei assim: "Não, então é pra lá que eu vou", porque é onde se está cobrando, Seriedade. exatamente. E foi assim, aí e ele hoje é um excelente advogado, ele atua com direito empresarial, então é outro ramo. Ele falou assim, mas galgou seus espaços graças à universidade, e eu fui pelo direito previdenciário. E tá aí, né, cobrar muito também dá resultado, Dá resultado. dá resultado. Gente, ó, já estourei o nosso tempo aqui, daqui a pouco vão brigar comigo. Mas só pra gente encerrar mesmo, de uma forma bem breve, quem quiser, né, acompanhar o trabalho de vocês pela rede social, LinkedIn, se quiser deixar algum contato aí para quem quiser da própria comissão, né, que a gente comentou aqui lá da OAB, fique à vontade. O meu Instagram é Bárbara Nésio, e eu falo que é o Nésio bonito, que é o Nésio com Z. Eh, a comissão de direito previdenciário aqui da OAB de Minas é Comissão Previdenciário OAB-MG. Então, né, para a gente ter contato, principalmente com as questões das prerrogativas dos nossos eventos, a gente tem um grupo de estudo contínuo. Então é importante, né, a gente estava falando de atualização, da importância de atualizar, e a gente sabe que muita gente tem essa dificuldade, então, né, nos acompanhe para poder participar dessas atualizações. E meu telefone, se alguém quiser, está aberto, esse é o meu pessoal, pode falar, é o 31992010065, qualquer coisa estou à disposição. Ok. Como advogado, Douglasson Santos, ADVPrev, e deixar também, se alguém tiver necessidade, o e-mail da coordenação, Uhum. né, que é direito@uniarnaldo.com.br. Então, seja demanda ou críticas ou sugestões ou qualquer coisa relacionada à questão institucional, Só direito@uniarnaldo.com.br. Se for relacionado à questão de direito previdenciário, Douglasson Santos, ADVPrev. Pessoal, novamente, obrigado, agradeço, né, pela disponibilidade, por esse papo. Eu disse que a gente podia continuar aqui, pode vir uma segunda parte, terceira parte, então, mas Temos que saber, né? muito obrigado. E, como sempre, pessoal, peço que continue aqui acompanhando as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, porque outros programas tão interessantes quanto esse ainda estão por vir. Muito obrigado e até a próxima.